Você já ouviu da própria mãe que não teria direito a nada? Já sentiu o peso de uma rejeição tão profunda, que parecia impossível de superar? Eu vivi isso. Em plenas férias de família, na casa de praia onde cresci, minha mãe olhou nos meus olhos e disse: "Você não vai ter nada." Naquele momento, tudo o que eu acreditava sobre amor, pertencimento e família desmoronou. Mas o que ninguém esperava era que uma cláusula secreta, escondida no testamento, mudaria o destino de todos nós, e me daria a chance de reescrever minha história. Se você já se sentiu excluída, invisível ou injustiçada pela própria família, fica comigo até o final desse vídeo. O que aconteceu depois dessa frase mudou não só a minha vida, mas também a de todos ao meu redor. E talvez possa mudar a sua também. Já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Porque, às vezes, a vida nos surpreende quando menos esperamos. Vamos juntos nessa jornada? As palavras da minha mãe ainda ecoam na minha cabeça, como se tivessem sido ditas ontem, e não há nada que eu faça para silenciá-las. Você não vai ter nada. Ela disse isso com uma frieza que eu nunca tinha sentido antes, os olhos duros, a boca crispada, como se cada sílaba fosse uma sentença. Eu estava parada na varanda da casa de praia da família, o vento salgado bagunçando meu cabelo, o cheiro de maresia misturado ao perfume forte de jasmim que ela sempre usava. Era para ser um verão de reconciliação, mas acabou sendo o início do maior drama da minha vida. Eu me chamo Helena, tenho 36 anos, e aquela viagem era, supostamente, uma tentativa de reaproximação. Depois de anos de distanciamento, minha mãe, Vera, sugeriu que passássemos as férias juntas, toda a família reunida na casa de Itacaré, na Bahia. Eu hesitei, claro. Meu relacionamento com ela sempre foi complicado, cheio de silêncios, cobranças e ressentimentos. Mas meu marido, Daniel, insistiu. Vai ser bom para vocês. Para Laura também, ele disse, referindo-se à nossa filha de 8 anos, que mal conhecia a avó. Chegamos numa sexta-feira à tarde, o sol já se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. A casa era linda, como eu lembrava da infância. Paredes brancas, janelas azuis, o jardim repleto de buganvílias. Mas havia algo diferente no ar, uma tensão que eu não conseguia nomear. Minha mãe nos recebeu com um sorriso forçado, o abraço dela duro, protocolar. Meu irmão, Gustavo, já estava lá com a esposa, Camila, e os 2 filhos pequenos. Eles pareciam à vontade, como se aquela casa fosse só deles. Na primeira noite, jantamos todos juntos na varanda. O barulho das ondas misturava-se às risadas das crianças, mas eu sentia um nó no estômago. Minha mãe falava animadamente com Gustavo sobre negócios, investimentos, planos para o futuro. Quando eu tentava entrar na conversa, ela me cortava com frases curtas, olhares impacientes. Daniel percebeu, apertou minha mão debaixo da mesa, mas não disse nada. No dia seguinte, acordei cedo e fui caminhar na praia. O sol ainda tímido, a areia fria sob meus pés. Lembrei de quando era criança e corria por ali, minha mãe me chamando para não ir muito longe. Naquela época, ela era diferente. Ou talvez eu fosse. Senti uma saudade do que nunca tivemos de verdade, uma relação de carinho, de cumplicidade. Voltei para casa com o coração apertado. O café da manhã foi tenso. Minha mãe reclamou do pão, do café, do barulho das crianças. Gustavo tentava agradá-la, Camila sorria, mas eu sentia que era invisível. Laura, minha filha, percebeu. Ela me olhou com aqueles olhos grandes, cheios de perguntas, mas ficou quieta. Depois do café, minha mãe chamou Gustavo para conversar no escritório. Fiquei sozinha na sala, ouvindo risos abafados atrás da porta fechada. Os dias seguintes seguiram nesse ritmo. Eu tentava me aproximar, mas minha mãe me mantinha à distância. Ela elogiava Gustavo o tempo todo, falava dos netos dele como se fossem os únicos. Quando Laura mostrava um desenho, minha mãe mal olhava. Muito bonito, querida, dizia, sem emoção. Eu sentia uma raiva crescente, misturada a uma tristeza profunda. Daniel tentava me animar, mas eu sabia que ele também estava desconfortável. Na quarta noite, depois do jantar, minha mãe me chamou para conversar.
Fomos para a varanda, o vento frio cortando a pele. Ela ficou em pé, olhando para o mar, e eu sentei na cadeira de Vime, esperando. Helena, eu preciso ser sincera com você. Ela começou, a voz dura. Eu decidi que, quando eu me for, tudo ficará para o Gustavo. A casa, o dinheiro, tudo. Você não vai ter nada. Por um momento, achei que tinha ouvido errado. Fiquei olhando para ela, esperando que dissesse que era brincadeira, que estava magoada, mas que me amava. Mas ela não disse nada. Só ficou ali, olhando para o horizonte, como se eu não existisse. Senti uma dor tão grande que mal consegui respirar. Por quê? Perguntei, a voz trêmula. Ela me olhou, os olhos frios. Você sempre foi distante, Helena. Nunca se interessou pela família, nunca esteve presente. O Gustavo sempre esteve ao meu lado. É justo. Eu quis gritar, chorar, dizer que ela estava errada. Mas fiquei em silêncio. Levantei e fui para o quarto, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Daniel me abraçou, mas eu não conseguia falar. Passei a noite em claro, ouvindo o som do mar, tentando entender onde eu tinha errado. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Não queria que Laura percebesse nada. Mas minha mãe estava diferente, mais fria ainda. Gustavo me olhava com pena. Camila evitava meu olhar. Senti que estava sendo excluída, como se não fizesse parte daquela família. Pensei em ir embora, mas Daniel me convenceu a ficar. Você não pode deixar que ela te destrua, ele disse, a voz firme. Naquela tarde, Laura caiu e machucou o joelho. Corri para socorrê-la, mas minha mãe chegou primeiro. Deixa, Helena, eu cuido, ela disse, afastando-me. Fiquei parada, vendo minha filha chorar no colo da avó, sentindo-me inútil. Depois, Laura veio até mim, os olhos cheios de lágrimas. Mamãe, por que a vovó não gosta de você? Eu não soube o que responder. Os dias passaram devagar, cada um mais difícil que o outro. Eu me sentia uma estranha na minha própria família. Lembrei de todas as vezes que tentei agradar minha mãe, de todas as tentativas frustradas de aproximação. Sempre fui a filha que ela não queria, a que não se encaixava. Gustavo era o filho perfeito, o herdeiro. Eu era o erro. Na última noite, antes de irmos embora, minha mãe fez um jantar especial. Falou sobre o futuro, sobre como Gustavo cuidaria de tudo quando ela se fosse. Eu fiquei em silêncio, sentindo-me cada vez menor. Depois do jantar, fui para a praia sozinha. Sentei na areia, olhando para o mar escuro, sentindo o vento gelado no rosto. Pensei em tudo que tinha perdido, em tudo que nunca tive. Quando voltamos para casa, tentei seguir em frente. Mas as palavras da minha mãe me perseguiam. Você não vai ter nada. Eu me sentia vazia, sem chão. Daniel tentou me animar, mas eu estava mergulhada em uma tristeza profunda. Laura percebeu, ficou mais quieta, mais carente. Eu tentava ser forte por ela, mas estava difícil. Algumas semanas depois, recebi uma ligação do advogado da família. Ele queria marcar uma reunião para falar sobre o testamento da minha mãe. Fiquei surpresa, já que ela tinha deixado claro que eu não teria direito a nada. Daniel insistiu para que eu fosse. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer, ele disse. No dia da reunião, fui ao escritório do advogado, um prédio antigo no centro da cidade. O cheiro de papel velho, o barulho dos carros lá fora. Sentei na sala de espera, o coração disparado. O advogado, Dr. Álvaro, era um homem idoso, de voz calma. Ele me recebeu com um sorriso gentil. Helena, obrigado por vir. Sua mãe pediu que eu lhe entregasse uma carta. Caligrafia elegante que eu conhecia tão bem. Abri devagar, o coração apertado. A carta era curta, direta. Helena, sei que nossas diferenças foram muitas, mas quero que saiba que, apesar de tudo, você é minha filha. O que fiz foi para proteger você. Confie em mim. Procure pela cláusula secreta. Fiquei confusa. Cláusula secreta. Olhei para o advogado, que sorriu.
Sua mãe deixou uma cláusula no testamento. Helena. Uma condição especial. Se você conseguir provar que esteve presente na vida dela nos últimos anos, terá direito à metade de tudo. Fiquei em choque. Mas, como assim? Ela sempre disse que eu não tinha direito a nada. O advogado assentiu. Ela queria testar você, ver se você se importava de verdade. A cláusula está aqui, disse, mostrando o documento. Você só precisa apresentar provas de que esteve presente, de que tentou se reaproximar. Saí do escritório atordoada. As palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça, mas agora com outro significado. Ela queria me proteger? Ou queria me testar até o fim? Passei os dias seguintes revirando fotos, mensagens, e-mails, qualquer coisa que provasse minha presença. Encontrei cartas que mandei, presentes que enviei, registros de visitas. Daniel me ajudou, Laura também. Juntamos tudo e levamos ao advogado. O processo foi longo, doloroso. Gustavo ficou furioso, disse que era injusto, que eu não merecia nada. Camila me evitava, os sobrinhos não falavam comigo. Minha mãe já estava doente há anos, e eu sempre tentei me aproximar, mesmo que ela não quisesse. O advogado analisou tudo, conversou com testemunhas, e, no fim, decidiu a meu favor. Quando recebi a notícia, chorei como nunca. Não era pelo dinheiro, pela casa, mas pelo reconhecimento. Pela primeira vez, senti que minha mãe tinha me visto, mesmo que de uma forma torta. Daniel me abraçou forte, Laura pulou no meu colo. Mamãe, agora a gente pode ir para a praia sempre? Ela perguntou, os olhos brilhando. Sorri, sentindo um alívio imenso. Mas a história não acabou aí. Gustavo não aceitou a decisão. Ele me processou, tentou de tudo para reverter. Foram meses de brigas, audiências, discussões. Minha família se dividiu, os amigos tomaram partido. Eu me sentia exausta, mas determinada. Não era só por mim, era pela Laura, pelo direito de ser reconhecida. Durante esse tempo, revi toda a minha vida. Lembrei de cada momento com minha mãe, dos poucos instantes de carinho, das muitas brigas. Lembrei de quando ela me ensinou a nadar, de quando me levou ao primeiro dia de aula. Havia amor ali, mesmo que escondido, distorcido. Talvez ela não soubesse demonstrar, talvez eu nunca tenha entendido. Um dia, encontrei uma caixa antiga no fundo do armário. Dentro, cartas que escrevi para minha mãe quando era adolescente. Cartas cheias de mágoa, de pedidos de atenção. Ela guardou todas. Li cada uma, chorando. Percebi que, apesar de tudo, ela se importava. Do jeito dela, mas se importava. A batalha judicial terminou meses depois. O juiz manteve a decisão. Eu tinha direito à metade de tudo. Gustavo se afastou, cortou contato. Camila também. Senti uma tristeza profunda, mas sabia que era necessário. Não podia mais viver à sombra da rejeição. Com o tempo, fui reconstruindo minha vida. Usei parte do dinheiro para reformar a casa de praia. Levei Laura para lá. Passamos dias maravilhosos juntas. Daniel me apoiou em tudo. Foi meu porto seguro. Aos poucos, a dor foi dando lugar à paz. Hoje, quando penso na minha mãe, sinto um misto de saudade e alívio. Sei que ela fez o que achou certo, mesmo que tenha me machucado. Aprendi a perdoar, a entender suas limitações. E, acima de tudo, aprendi a me valorizar. Não preciso mais da aprovação dela para ser feliz. Se você já se sentiu rejeitada, invisível, saiba que não está sozinha. Às vezes, a vida nos testa de formas cruéis, mas sempre há uma saída. Não desista de você. E, se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. Porque, no fim, todos nós merecemos ser vistos, amados e reconhecidos. A decisão judicial, embora justa, não trouxe a sensação de vitória que eu imaginava. Era como se, ao conquistar o que era meu por direito, eu tivesse perdido algo ainda mais precioso, a esperança de um dia ter uma família unida. Gustavo,
que sempre foi meu irmão mais velho, meu protetor na infância, agora me olhava como uma inimiga. Lembro de uma tarde, logo após a sentença, em que ele me ligou. Atendi com o coração na boca, esperando talvez um pedido de desculpas, ou ao menos um desabafo. Mas a voz dele veio fria, cortante. Parabéns, Helena. Você conseguiu o que queria. Espero que esteja feliz agora. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas. Gustavo, não foi isso que eu quis. Eu só queria ser reconhecida, só queria que a mamãe, que ela me visse. Ele riu, um riso amargo. Ela sempre te viu, Helena. Você é que nunca enxergou o quanto ela sofreu. Você foi embora, largou tudo, e agora volta querendo metade do que ela construiu com tanto sacrifício. Você não faz ideia do que passamos aqui. A ligação terminou assim, sem despedidas. Fiquei olhando para o telefone, sentindo um vazio enorme. Daniel entrou no quarto, me encontrou sentada na beira da cama, os olhos perdidos. Ele se aproximou devagar, sentou ao meu lado e me abraçou. Você fez o que precisava ser feito, amor. Não se culpe. Mas eu me culpava. Não pelo dinheiro, não pela casa, mas por ter perdido meu irmão. Por ter perdido a chance de, talvez, reconstruir algo com ele. Lembrei de quando éramos crianças, de como ele me defendia das broncas da mamãe, de como dividíamos o último pedaço de bolo escondidos debaixo da mesa da cozinha. Onde foi que nos perdemos? Laura, minha filha, sentiu o peso de tudo isso. Ela era sensível, perceptiva, e mesmo sem entender todos os detalhes, sabia que algo estava errado. Uma noite, enquanto eu a colocava na cama, ela me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou: Mamãe, por que o tio Gustavo não fala mais com a gente? Sentei ao lado dela, acariciei seus cabelos. Às vezes, as pessoas ficam tristes e bravas, filha. Mas isso não quer dizer que não amam a gente. Só precisam de um tempo para entender as coisas. Ela ficou em silêncio, pensativa. Eu gosto do tio Gustavo. Ele me ensinou a jogar bola na praia. Sorri, sentindo uma pontada de dor. Eu também gosto dele, meu amor. Quem sabe um dia ele volta a falar com a gente. Depois que Laura dormiu, fiquei sentada ao lado dela, ouvindo sua respiração tranquila. Pensei em tudo o que tinha acontecido, em como a vida pode ser cruel às vezes. Minha mãe, com toda sua dureza, achava que estava me protegendo. Gustavo, com toda sua raiva, achava que estava defendendo o legado da família. E eu, no meio de tudo isso, só queria ser amada. Os meses passaram devagar. A casa de praia, que antes era um símbolo de dor, começou a se transformar em um refúgio. Reformei cada cômodo com carinho, escolhendo as cores, os móveis, os detalhes. Queria que aquele lugar fosse, finalmente, um lar. Laura adorava passar os fins de semana lá. Corria pelo jardim, brincava na areia, fazia castelos com Daniel. Às vezes, eu me sentava na varanda, olhando para o mar, sentindo uma paz que há muito tempo não sentia. Mas a ausência de Gustavo e Camila era um fantasma que pairava sobre nós. No Natal, mandei um convite para eles, esperando, no fundo, que aceitassem. Não recebi resposta. Laura fez um desenho para os primos. Pediu para eu enviar. Mandei pelo correio, junto com uma carta simples, sem cobranças, só dizendo que sentíamos falta deles. Não houve retorno. Numa tarde chuvosa de janeiro, enquanto arrumava o sótão da casa, encontrei uma caixa de fotos antigas. Passei horas ali, sentada no chão, folheando álbuns amarelados pelo tempo. Vi fotos da minha mãe jovem, sorrindo ao lado do meu pai, que morreu quando eu ainda era pequena. Vi fotos minhas e de Gustavo, brincando na praia, sujos de areia, rindo juntos. Em uma das fotos, minha mãe me abraçava, o rosto iluminado de alegria. Fiquei olhando para aquela imagem, tentando lembrar daquele momento. Era difícil acreditar que aquela mulher era a mesma que, anos depois, me diria que eu não teria nada. Peguei o telefone, quase liguei para Gustavo. Queria compartilhar aquelas lembranças, queria dizer que, apesar de tudo, ainda éramos irmãos.
Mas desisti. O medo da rejeição era maior. Daniel percebeu minha tristeza. Uma noite, enquanto jantávamos na varanda, ele segurou minha mão e disse: "Você já pensou em procurar ajuda, Helena? Talvez conversar com alguém, um terapeuta. Pode te ajudar a lidar com tudo isso." Olhei para ele, surpresa. Nunca tinha pensado em terapia. Sempre achei que era forte, que podia lidar com meus problemas sozinha. Mas, naquele momento, percebi que precisava de ajuda. Marquei uma consulta com uma psicóloga, doutora Renata, indicada por uma amiga. Na primeira sessão, chorei do começo ao fim. Falei sobre minha mãe, sobre Gustavo, sobre a sensação de nunca ser suficiente. Doutora Renata me ouviu com atenção, sem julgamentos. "Helena, às vezes, carregamos pesos que não são nossos. Sua mãe tinha as próprias dores, as próprias limitações. Isso não diminui o que você sentiu, mas talvez te ajude a entender." Saí daquela sessão mais leve. Continuei o tratamento, semana após semana, desfiando os nós da minha história. Fui entendendo que minha mãe, apesar de tudo, era uma mulher marcada pela perda, pela solidão. Meu pai morreu jovem, deixou ela sozinha com 2 filhos pequenos, uma casa para cuidar, contas para pagar. Ela fez o que pôde, do jeito que sabia. Comecei a escrever cartas para minha mãe, mesmo sabendo que ela nunca leria. Escrevia sobre minha infância, sobre as coisas que eu gostaria de ter dito, sobre o amor que, apesar de tudo, ainda sentia por ela. Era um exercício doloroso, mas libertador. Com o tempo, fui me perdoando. Perdoando minha mãe, perdoando Gustavo, perdoando a mim mesma. Aprendi a valorizar o que eu tinha: uma filha maravilhosa, um marido companheiro, uma casa cheia de memórias. Um dia, enquanto caminhava na praia com Laura, ela me perguntou: "Mamãe, você era feliz quando era criança?" Parei, olhei para o mar, respirei fundo. Eu tive momentos felizes, filha. Mas também tive momentos tristes. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Ela sorriu, pegou minha mão. "Eu gosto de vir aqui com você. A gente pode ser feliz juntas, né?" Abracei minha filha, sentindo uma gratidão imensa. "Sim, meu amor. A gente pode ser muito feliz juntas." Naquele verão, decidi fazer algo diferente. Organizei um encontro de família na casa de praia. Convidei tios, primos, amigos de infância. Queria encher a casa de vida, de risos, de novas memórias. Daniel me ajudou a preparar tudo. Laura fez convites coloridos, desenhou cartazes. No dia do encontro, a casa estava cheia, as crianças correndo pelo jardim, os adultos conversando animados. No meio da festa, vi Gustavo parado no portão, Camila ao lado, os filhos de mãos dadas. Meu coração disparou. Fui até eles, sem saber o que dizer. Gustavo me olhou, os olhos vermelhos. "Podemos entrar?" Ele perguntou, a voz baixa. Assenti, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. "Claro, Gustavo. Essa casa é sua também." Ele entrou, olhou ao redor, respirou fundo. "Faz tempo que não venho aqui. A última vez foi com a mamãe." Ficamos em silêncio por alguns segundos. Camila se aproximou, me abraçou. "Obrigada pelo convite, Helena." As crianças estavam com saudade da Laura. Laura correu até os primos, abraçou-os com alegria. Vi nos olhos dela a felicidade que eu sempre quis para mim. Gustavo me olhou, hesitante. "Desculpa, Helena, por tudo. Eu estava magoado, confuso. Achei que você queria tirar tudo de mim, mas agora vejo que só queria ser parte da família." Abracei meu irmão, sentindo um peso sair dos meus ombros. "Eu também errei, Gustavo. Fiquei com raiva, me senti rejeitada. Mas a gente pode recomeçar, se você quiser." Ele sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. "Quero sim, irmã." Aquele dia foi um marco na minha vida. Pela primeira vez, senti que tinha uma família de verdade. Rimos, choramos,
Lembramos da mamãe. Falamos sobre ela, sobre suas manias, suas receitas, suas broncas. Percebi que, apesar de tudo, ela nos uniu, mesmo que de uma forma torta. Depois do encontro, Gustavo e eu nos aproximamos. Começamos a conversar com mais frequência, a compartilhar lembranças, a construir uma nova relação. Camila também se abriu, contou sobre as dificuldades que enfrentou ao lado da minha mãe, sobre o medo de não ser aceita. Descobri que, no fundo, todos nós carregávamos as mesmas inseguranças, os mesmos medos. Laura e os primos se tornaram inseparáveis. Passavam horas brincando na praia, inventando histórias, construindo castelos de areia. Daniel, sempre paciente, virou o tio preferido das crianças, ensinando a todos a surfar, a pescar, a fazer pipas. Com o tempo, a casa de praia se transformou em um símbolo de recomeço. Cada cômodo, cada objeto, cada foto nas paredes contava uma história. Não era mais o lugar da dor, da rejeição, mas o lugar do perdão, da reconstrução. Um dia, sentada na varanda, olhando o pôr do sol, pensei em minha mãe. Senti saudade, mas não mais aquela saudade amarga, cheia de mágoa. Era uma saudade doce, de quem entende que, apesar dos erros, houve amor. Peguei uma das cartas que escrevi para ela e li em voz alta, sentindo o vento levar minhas palavras para o mar. Mãe, eu te perdoo. E espero que, onde quer que você esteja, você também me perdoe. Obrigada por tudo, até pelas dores. Elas me fizeram mais forte, mais humana. Eu te amo. Fechei os olhos, respirei fundo, senti uma paz imensa. Laura veio correndo, pulou no meu colo. Mamãe, vamos nadar. Sorri, enxugando as lágrimas. Vamos sim, meu amor. Vamos ser felizes. O verão foi se despedindo devagar, como se o tempo também quisesse nos dar mais alguns dias de calmaria antes do retorno à rotina. As manhãs na casa de praia eram sempre cheias de promessas. O cheiro do café fresco se misturando ao sal do mar, o som das crianças correndo descalças pelo corredor, a luz dourada entrando pelas janelas azuis. Eu acordava cedo, antes de todos, só para ter alguns minutos de silêncio, sentada na varanda com uma xícara de café, observando o mar mudar de cor conforme o sol subia. Era nesses momentos que eu sentia minha mãe mais próxima, como se ela estivesse ali, sentada ao meu lado, em paz. Uma manhã, enquanto eu observava as ondas, Gustavo se aproximou em silêncio. Ele se sentou ao meu lado, trazendo 2 xícaras de café. Ficamos ali, sem dizer nada, ouvindo o mar. Depois de um tempo, ele quebrou o silêncio. Lembra quando a mamãe acordava a gente cedo para ver o nascer do sol? Eu odiava, queria dormir até mais tarde, mas ela insistia. Dizia que era o momento mais bonito do dia. Sorri, sentindo uma pontada de saudade. Eu lembro. Ela dizia que o nascer do sol era um presente, que a gente tinha que agradecer por mais um dia juntos. Gustavo olhou para o horizonte, os olhos marejados. Eu nunca entendi por que ela era tão dura com você, Helena. Eu tentava defender, mas ela não me ouvia. Depois que você foi embora, ela ficou ainda mais fechada. Eu sentia a falta de você, mas não sabia como te chamar de volta. Senti um nó na garganta. Eu também sentia a falta de vocês. Mas, na época, eu achava que era melhor assim. Que, longe, eu sofreria menos. Mas a saudade sempre foi maior. Ele colocou a mão sobre a minha. A gente perdeu muito tempo, né? Assenti, sentindo as lágrimas escorrerem. Perdemos. Mas ainda temos tempo, Gustavo. Ainda dá para construir novas memórias. Ele sorriu, enxugando as próprias lágrimas. Eu quero isso, irmã. Quero que a Laura e meus filhos cresçam juntos, que a gente seja uma família de verdade. Abracei meu irmão, sentindo um alívio imenso. Era como se, finalmente, estivéssemos nos perdoando, não só um ao outro, mas também a nós mesmos. Naquele dia, decidi que queria resgatar mais do que as tradições da infância. Queria resgatar a história da nossa família, entender de onde viemos, quem fomos,
para poder construir um futuro diferente para nossos filhos. Comecei a perguntar para os tios, para os vizinhos antigos, sobre minha mãe, sobre meu pai, sobre os avós que eu nunca conheci. Descobri histórias que nunca imaginei. Minha mãe, ainda menina, cuidando dos irmãos mais novos depois que a avó morreu. Meu pai, apaixonado por música, tocando violão nas festas da vila. Os dois se conhecendo num baile de carnaval, dançando a noite inteira. Essas histórias me ajudaram a enxergar minha mãe com outros olhos. Ela não era só a mulher dura, exigente, que me disse que eu não teria nada. Ela era também a menina assustada, a jovem apaixonada, a mãe que perdeu o marido cedo demais. Percebi que, muitas vezes, julgamos nossos pais sem conhecer suas dores, suas batalhas silenciosas. Uma tarde, enquanto Laura desenhava na sala, sentei ao lado dela e comecei a contar essas histórias. Falei da infância da vovó Vera, das brincadeiras na rua de terra, das festas de São João, dos sonhos que ela tinha. Laura ouvia tudo com atenção, os olhos brilhando de curiosidade. Ela era feliz, mamãe? Pensei por um instante antes de responder. Acho que sim, filha. Ela teve momentos felizes e momentos tristes, como todo mundo. Mas ela sempre foi muito forte, muito corajosa. Laura sorriu, orgulhosa. Eu queria ter conhecido ela melhor. Abracei minha filha, sentindo uma mistura de tristeza e gratidão. Ela teria adorado você, Laura. Você é tudo o que ela sonhou para mim. Com o tempo, fui reunindo fotos, cartas, objetos antigos. Montei um álbum de família, com a ajuda de Gustavo e Camila. Cada foto, cada bilhete, cada lembrança era uma peça do quebra-cabeça da nossa história. As crianças adoravam ouvir as histórias por trás de cada imagem, inventavam diálogos, criavam finais felizes para os momentos difíceis. Numa dessas tardes, Camila me chamou para conversar. Estávamos sentadas na varanda, vendo as crianças brincarem no jardim. Helena, eu queria te agradecer por tudo isso. Por ter insistido, por não ter desistido da família. Eu sei que não foi fácil para você, mas você conseguiu unir todo mundo de novo. Fiquei emocionada com as palavras dela. Eu só fiz o que achei certo, Camila. Não queria que nossos filhos crescessem com as mesmas mágoas que a gente carregou. Ela sorriu, os olhos cheios de ternura. Eles não vão. Eles vão crescer sabendo que são amados, que pertencem, que têm uma família de verdade. Naquele momento, percebi que, apesar de todas as dores, de todas as perdas, eu tinha conseguido o que mais desejava: pertencer. Não era mais a filha rejeitada, a irmã excluída, a mulher invisível. Eu era parte de algo maior, de uma história que continuava sendo escrita, dia após dia. O tempo passou, e a casa de praia se tornou o ponto de encontro da família. Todo verão, todos os feriados, todos os aniversários eram celebrados ali. As crianças cresceram juntas, aprenderam a nadar, a surfar, a pescar. Daniel virou o tio preferido, sempre inventando brincadeiras, ensinando truques, contando histórias engraçadas. Gustavo e eu nos tornamos parceiros, amigos, confidentes. Compartilhávamos as alegrias, as preocupações, os desafios da vida adulta. Camila virou minha irmã de coração, minha cúmplice nas pequenas e grandes batalhas do dia a dia. Laura cresceu forte, segura, cheia de sonhos. Um dia, já adolescente, ela me disse: "Mamãe, eu quero ser psicóloga, igual a doutora Renata. Quero ajudar as pessoas a se entenderem, a se perdoarem, a serem felizes." Fiquei emocionada com a escolha dela. "Você vai ser uma ótima psicóloga, filha. Você tem um coração enorme, sabe ouvir, sabe acolher." Ela sorriu, me abraçou. "Aprendi com você, mamãe." Essas palavras foram o maior presente que eu poderia receber. Percebi que, apesar de todos os erros, de todas as dores, eu tinha conseguido quebrar o ciclo. Tinha conseguido dar à minha filha o que eu mesma não tive: amor, acolhimento, pertencimento. Com o tempo, comecei a receber mensagens de pessoas que ouviram minha história, que se identificaram com minha trajetória. Gente que também foi rejeitada, que também lutou para ser reconhecida, que também encontrou, no perdão,
o caminho para a felicidade. Essas mensagens me deram força para continuar, para acreditar que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há esperança. Um dia, recebi uma carta de uma mulher chamada Lúcia. Ela contava que, depois de ouvir minha história, teve coragem de procurar a mãe, de tentar uma reconciliação. Não foi fácil, Helena, ela escreveu. Mas, pela primeira vez, consegui dizer para minha mãe tudo o que sentia. E, mesmo que ela não tenha mudado, eu mudei. Me sinto mais leve, mais livre. Obrigada por compartilhar sua história. Chorei ao ler aquela carta. Percebi que, ao transformar minha dor em palavras, estava ajudando outras pessoas a encontrarem seu próprio caminho de cura. Hoje, quando olho para trás, vejo que a cláusula secreta do testamento da minha mãe foi, na verdade, um presente disfarçado. Ela me obrigou a olhar para minha história, a enfrentar meus medos, a buscar reconciliação. Me obrigou a lutar pelo meu lugar na família, a não aceitar a exclusão como destino. O último verão antes de Laura entrar na adolescência foi, para mim, um marco silencioso. Eu sentia, em cada detalhe da casa de praia, a passagem do tempo. As marcas de pés pequenos na areia, agora maiores. Os desenhos infantis nas paredes do quarto, já desbotados. As risadas das crianças, que aos poucos se transformavam em conversas mais sérias, cheias de sonhos e dúvidas. Naquele ano, decidi organizar um jantar especial, só para a família. Queria celebrar não uma data específica, mas o simples fato de estarmos juntos, de termos superado tantas dores e desencontros. Passei o dia inteiro na cozinha, preparando as receitas da minha mãe, o bolo de laranja, o peixe assado com ervas, a salada de feijão fradinho. Laura me ajudou, rindo das minhas tentativas de seguir à risca o caderno de receitas antigo, com a letra da vovó Vera, cheia de anotações e rabiscos. Quando a mesa ficou pronta, chamei todos para se sentarem. Gustavo trouxe um vinho especial, Camila arrumou as crianças, Daniel acendeu as velas. O cheiro da comida se misturava ao som do mar, e por um instante, senti que minha mãe estava ali, sentada conosco, sorrindo em silêncio. Antes de começarmos a comer, pedi licença para dizer algumas palavras. Meu coração batia forte, mas eu sabia que precisava falar. Eu queria agradecer a cada um de vocês por estarem aqui. Sei que nossa história não foi fácil, que tivemos muitos momentos difíceis, muitas palavras duras, muitos silêncios. Mas também tivemos coragem de recomeçar, de perdoar, de construir algo novo. Eu sinto muito orgulho da nossa família. E, se a mamãe estivesse aqui, tenho certeza de que ela também sentiria. Gustavo segurou minha mão sobre a mesa. A mamãe está aqui, Helena. Em cada detalhe dessa casa, em cada receita, em cada lembrança. E, principalmente, no amor que a gente aprendeu a cultivar. Camila sorriu, emocionada. Eu nunca pensei que fosse me sentir tão parte de uma família. Obrigada por me acolherem, por me ensinarem a importância do perdão. Laura, com seus olhos grandes e atentos, completou: eu amo vocês. E quero que a gente fique junto para sempre. Rimos, choramos, brindamos a vida, à família, ao amor. Naquele momento, senti que todas as feridas estavam, finalmente, cicatrizadas. Não porque esquecemos o passado, mas porque aprendemos a olhar para ele com compaixão, com compreensão. Depois do jantar, fomos todos para a praia. As crianças correram na areia, Daniel e Gustavo acenderam uma fogueira, Camila trouxe marshmallows para assar. Sentei um pouco afastada, olhando o mar escuro, sentindo o vento no rosto. Fechei os olhos e, em silêncio, agradeci à minha mãe. Por tudo. Pelos erros, pelos acertos, pelo amor, mesmo que imperfeito. Senti uma paz profunda, uma sensação de pertencimento que eu nunca tinha experimentado antes. Não importava mais o que eu tinha ou deixava de ter. O que importava era o que eu era: filha, irmã, mãe, mulher. Alguém capaz de recomeçar, de perdoar, de amar. Laura se aproximou, sentou ao meu lado, encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som das ondas, sentindo o calor da fogueira, o cheiro de sal e de infância. Mamãe, você está feliz? Ela perguntou, baixinho. Olhei para ela,
Sorri com o coração cheio. Estou, filha, muito feliz. Porque, no fim, a gente não precisa de muito para ser feliz. Só precisa de amor, de família, de coragem para recomeçar. Ela sorriu, me abraçou forte. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, meu amor. Muito. Naquela noite, antes de dormir, escrevi uma última carta para minha mãe. Não para pedir nada, nem para reclamar. Só para agradecer. Mãe, obrigada por tudo. Por ter me dado a vida, por ter me ensinado a ser forte, por ter me mostrado que o amor pode ser difícil, mas nunca impossível. Eu te perdoo, te amo e te levo comigo, sempre. Guardei a carta no álbum de família, junto com as fotos, as receitas, as lembranças. E dormi em paz, sabendo que, finalmente, eu tinha tudo o que precisava. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem precisa de esperança. Porque, no fim, todos nós merecemos uma segunda chance. E, às vezes, a vida nos surpreende com uma cláusula secreta: o poder de recomeçar. Hoje, olhando para tudo que vivi, entendo que as palavras duras da minha mãe não foram o fim da minha história, mas o começo de um novo capítulo. A dor da rejeição me ensinou sobre resiliência, e a descoberta daquela cláusula secreta me mostrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida pode nos surpreender com uma chance de recomeço. Eu aprendi a perdoar, a reconstruir laços e, principalmente, a me valorizar, não pelo que eu tinha, mas por quem eu era. Se você também já se sentiu excluída, invisível ou injustiçada, saiba que não está sozinha. Sempre existe uma saída, uma esperança, uma nova oportunidade de ser feliz. E, às vezes, ela vem de onde a gente menos espera. Se essa história tocou seu coração, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas histórias e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa de força e inspiração. Porque todos nós merecemos uma segunda chance, e, quem sabe, a sua pode começar hoje.